Já aconteceu com você de alguém fazer algum mal para você e aquilo ficar remoendo o seu coração? Você vai dormir pensando naquela pessoa, no que ela fez para você e quando você acorda, a primeira coisa que vem na sua mente é o que aquela pessoa fez para você? É aquela pessoa? Bom dia! Tudo bem aí com você? Por aqui tudo ótimo, com a graça de Deus. Prontos para mais uma semana de muitas bênçãos, eu tenho certeza. Já aconteceu com você de alguém fazer algum mal para você e aquilo ficar remoendo o seu coração? Você vai dormir pensando naquela pessoa, no que ela fez para você e quando você acorda, a primeira coisa que vem na sua mente é o que aquela pessoa fez para você? É aquela pessoa? Fica comigo até o final desse vídeo. Nós vamos falar de uma das armadilhas mais sutis de Satanás na vida de um cristão. Já quero pedir para você se inscrever no nosso canal, é muito importante isso. Ativar o sininho para receber as nossas notificações, deixar o seu like ou o seu dislike e compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas possível, nas suas redes, no seu WhatsApp, nos seus grupos, na família, com amigos. Isso é importante para o YouTube, o algoritmo do YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante e vale a pena ser distribuído para mais pessoas. E dessa forma a gente cresce, eu contando com a sua ajuda. Posso contar com isso? Eu tenho certeza que posso. Vamos meditar um pouquinho nessa questão que prende muitos cristãos numa armadilha de Satanás. Tem um livro chamado A Isca de Satanás, de John Bevere, que é um livro fantástico. E ele aborda algumas das estratégias de Satanás para nos paralisar, nos engessar e fazer com que a nossa caminhada cristã não seja produtiva, não seja uma evolução. E uma delas a gente encontra lá no Evangelho de Mateus, quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, né? Ele fala, portanto, vós orareis assim, e ele dá o modelo da oração, de como que a gente deve orar. E interessante que logo após a oração ele dá uma orientação, quando ele diz lá no verso 14, do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, quando ele diz assim, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Ou seja, Jesus aqui ele está nos colocando uma condicional para que nós sejamos perdoados por Deus. Qual é essa condição? Perdoar o meu próximo. E ele diz aqui, porque se você não perdoar o seu próximo, Deus também no céu não perdoará a sua ofensa. E é exatamente aí nesse ponto que Satanás consegue fisgar muita gente na falta do perdão. Aí o que acontece? Aquela pessoa fez um mal para a gente e realmente o fez, e a gente não consegue pensar em outra coisa a não ser no que essa pessoa fez. A gente fica o tempo todo pensando no que ela me fez, como ela me prejudicou, como que ela maltratou, como ela falou mal de mim para outros. E aquilo fica dentro do nosso coração, ruminando e gerando coisas que não são boas para a minha caminhada cristã. E é aí que muitos falam assim, mas a pessoa não veio pedir perdão para mim, como é que eu vou perdoar? Ok, eu concordo com você que fica difícil assim, mas existem duas questões aí. Existe perdoar e liberar perdão, que são coisas parecidas, mas diferentes. Perdoar é quando a pessoa vem, pede perdão daquilo que ela fez e eu perdoo. Mas liberar perdão é um pouquinho mais profundo, é quando a pessoa
não reconheceu o erro, quando ela não veio falar comigo, às vezes ela até acha que está certa e ela não vai vir falar comigo, mas no meu coração eu preciso liberar perdão para essa pessoa. Ah, mas ela não merece. Não é questão de merecimento. O liberar perdão é eu dizer para Deus, isso não vai mais pesar no meu coração. Eu estou liberando essa pessoa. Ela não vai mais tomar esse espaço no meu coração e na minha mente que ela tem tomado, por conta de não ter vindo pedir perdão. Eu libero perdão quando eu entrego esse problema nas mãos do Senhor. Porque tem um texto que diz lá em Romanos, e eu achei ele muito interessante, Romanos 12, de 17 a 21, que diz assim: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. E olha que interessante o verso 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Liberar perdão é entender que Deus é justo juiz, é não querer tomar a vingança por nós mesmos, é entregar nas mãos daquele que é o reto juiz. E a Bíblia diz que ele vai retribuir. Não vos vingueis a vós mesmos. Não gasta o seu tempo e a sua energia alimentando essa mágoa, essa coisa ruim no coração. Libera a pessoa. Ainda que ela não tenha vindo pedir perdão, entrega o caso para Deus. Porque ele diz: a mim pertence a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. Nós precisamos entender que a base do nosso perdão ao nosso próximo é o próprio perdão de Deus a nós. Nós não temos capacidade em nós mesmos para perdoar. Quando eu entendo o perdão de Deus na minha vida, eu entendo que eu não tenho o direito de reter o perdão para o meu próximo. E a gente tem uma parábola lá no livro de Mateus, no capítulo 18, que ilustra muito bem essa questão, e é algo que o Senhor põe na balança, a favor ou contra nós. Presta atenção nisso. Mateus capítulo 18, a partir do verso 23. O título é A Parábola do Credor Incompassivo. Verso 23 diz assim: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos, uma conta altíssima. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então, o servo, prostrando-se reverentemente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um o seu irmão. Uau! Que história!
ilustra ou não ilustra a nossa situação? Nós fomos perdoados pelo Senhor. A nossa dívida era altíssima, tanto que o preço foi o sangue do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, por mim, por você. E agora eu me sinto no direito de não perdoar o meu irmão que cometeu algo de tão pequena relevância, sendo eu perdoado pelo Senhor? Não, eu não tenho direito de fazer isso. Ah, mas a pessoa não veio me pedir perdão. Ok, libere o perdão para ela. Se um dia ela vier pedir perdão, você vai dizer com todas as letras: irmão, isso aí já está perdoado faz tempo. Para que você não fique preso a essa pessoa, ao mal feito. Liberar perdão é algo libertador, primeiramente para nós que fomos os ofendidos, depois para a pessoa. O mundo espiritual é assim. Entenda, meu irmão, minha irmã, que quando eu não libero perdão, o maior prejudicado sou eu. Eu vou viver a minha vida pensando naquilo dia e noite e dia. E isso não vai me acrescentar nada a não ser dores. Somente dores. E o pior de tudo é um texto que a gente encontra lá em Hebreus, para a gente finalizar essa reflexão e você entender a importância de você liberar o perdão antes que a pessoa venha te pedir perdão. Quando ela vier, ok, já liberei, fique em paz, mas não carregue esse peso que Jesus já levou na cruz do Calvário. Não faz sentido. O diabo sim quer que você fique com esse peso, te acusando todo dia e noite. Ah, você lembra o que ela fez para você? Você não merecia isso. Coitadinho de você. Olha o que ela fez. É assim ou não é? E aí a gente tem um texto que quando a gente decide não liberar perdão e ficar remoendo essa dor, olha só o que diz o texto de Hebreus, capítulo 12, verso 14. É algo para a gente pensar, é muito sério. Verso 14 de Hebreus 12 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. E olha agora, olha a seriedade disso. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Meu irmão, minha irmã, quando eu não libero perdão e fico remoendo aquela mágoa no meu coração, a Bíblia diz que isso pode virar uma raiz de amargura. E a raiz de amargura é só um passo de Satanás para o próximo. Porque quando a gente está amargurado, nós estamos em pecado. E o próximo passo é eu começar a fomentar entre os irmãos o mal feito que fizeram para mim. A raiz de amargura que brota no meu coração, ela vai fazer com que eu acabe difamando aquele irmão através de palavrinhas aqui, palavrinhas ali, e às vezes até a título de muita espiritualidade. Irmão, ora por mim. Você viu o que o fulano de tal fez contra mim? Vamos orar por ele. Ah, que santo do pau oco. Cuidado com isso. Aí você fica espalhando a fofoca na comunidade para todo mundo do que o irmão fez, do que o irmão deixou de fazer, de como que ele se comportou. Aí amanhã ele vem e pede perdão para você. E a fatura passa para sua quadra, porque agora você é que está em débito. Pensa nisso, cuidado. Libere perdão e viva livre, leve e solto. Que o Senhor te abençoe.